Vamos ler a palavra de Deus, continuando a mensagem que iniciei domingo passado, como bons mordomos, né? Bons mordomos para a glória de Deus. Hinos que nós cantamos hoje falar sobre a glória de Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. E esse último hino que estamos cantando, que falou sobre caminhar, e essa ideia de hoje, a gente caminhar na presença do Senhor. Nós cantamos: minhas provações não são maiores do que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Assim é o crente, ele vai rompendo de fé em fé, e esse texto que estou pregando, falando sobre mordomia, desde essa série de mensagens, né? A gente está vendo que nós somos criados para a glória de Deus, que nós devemos despertar a nossa alma para a glória de Deus, e domingo passado devemos nos empenhar como bons mordomos para a glória de Deus, como filhos amados que somos nesse mundo, servindo de exemplo. Então, lendo hoje aqui, a partir do versículo 8, começa uma série de caminhada aqui, capítulo 5 de Efésios, versículo 8, começa aqui uma série de caminhada. Eu vou ler essa parte na King James atualizada. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Domingo passado, estava lembrando que nós fomos criados para glória de Deus. E sim, né, mas é outra ideia que eu queria escolher de vocês. Nós somos criados para viver em amor, para amar. É para a glória de Deus, né? Nós somos criados para amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Lembra da estrutura hebraica, como é a gramática no hebraico? Primeira pessoa, quem deve ser? Ele, Deus. Muito bem, gostei. E a segunda pessoa? Tu, né? Você. E a terceira pessoa? Eu em último lugar, né? Então é o inverso da nossa gramática latina, né? No português é primeiro eu amo, tu amas, ele ama, né? Então o hebraico é realmente o inverso. Então essa ideia que nós somos criados para amar é que permeia todo esse caminho, que nos conduz em todo esse caminho, seguindo como filhos amados. E domingo passado estava chamando a atenção que não adianta fugir dessas duas realidades da vida, que nós somos criados para amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos, e a nossa vida consiste em aprender a amar cada dia mais a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Então hoje eu quero continuar aqui, agora pensando como seguimos esse caminho, o caminho dos filhos amados, que fala o versículo 2, andar em amor. Primeiramente, o contexto do Velho Testamento é muito interessante quando fala de caminho. O profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, ele escreve as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. E essa é a vereda antiga. É o Salmo 23 de Davi, quando ele diz que refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O caminho antigo é o caminho da justiça.
O caminho de que fala o filho de Davi, Salomão, no Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os irmãos que oram de madrugada, lá pelas 4, 5 horas, veio a aurora surgir, né? Começam os primeiros raios do dia, vem amanhecer aquela aurora linda. A aurora linda é quando a gente está viajando, né? Meu hobby predileto é viajar quando eu posso. Especialmente viajar assim, amanhecer o dia na estrada, você vê aquele aurora, o sol vindo lentamente no horizonte, daqui a pouco os primeiros raios, aquela aurora linda. E a palavra de Deus está dizendo que a vereda do justo é assim, ele vai brilhando até ser dia perfeito. Essa vereda do justo, esse é o caminho que devemos andar. O salmista no Salmo 119 fala que é andar na vereda dos mandamentos do Senhor. Seguir o caminho é andar nos mandamentos do Senhor. E até quando vamos fazer isso? Lembra? Amar a Deus cada dia mais e mais, amar o próximo como a si mesmo cada dia mais. É isso que Paulo fala aqui no capítulo 4 de Efésios. Nós estamos buscando chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a chegar àquela estatura de homem, à plenitude de Jesus Cristo. E para isso Deus designou, como diz Paulo no versículo anterior, 11 e 12, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério de edificação do corpo de Cristo. Então, seguir o caminho dos santos. Vamos seguindo o caminho dos santos como filhos amados, como filhos da luz. O verso 8 fala, andai como filhos da luz. Como anda o filho da luz? Começa ali no versículo 3. E vai seguindo até chegar esse momento. É o caminho do amor fraternal. E que ele fala que nós nos purificamos do pecado como convém a santos. Não andamos com aquelas coisas que são comuns entre as pessoas que não conhecem a Deus, estão andando nas trevas. Então andar na luz é andar como filho de Deus. Andar na luz significa andar na santidade. O verso 9 diz que andar na luz é a prática da bondade, a prática da justiça, é a prática da verdade, é procurar fazer as coisas que agradam ao Senhor. O verso 11 diz, quando nós fazemos isso, nós não conseguimos nos associar com as pessoas que são deste mundo, que vivem nas trevas, as suas obras são infrutíferas, e é por isso que nós temos esse confronto entre crentes e não crentes. Não que a gente provoque, a gente tem esse conflito, não que a gente busque, mas é porque andamos na luz, e os outros estão andando nas trevas, eles não amam a luz, eles não amam o Senhor, eles não amam a bondade, a justiça, eles não querem viver de um modo que agrada ao Senhor. Então nós somos perseguidos por causa disso, nós somos caluniados por causa disso, nós somos somos debochados pelo mundo por causa disso, eles estão tentando nos reprimir, mas nós estamos vivendo uma vida de despertamento, e quem não está vivendo, diz Paulo no verso 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então o crente está vivendo uma vida de despertamento, ele não se ofende com nada que o mundo faça com ele, fala dele, ele está andando na luz, ele está andando no caminho que agrada ao Senhor, é o caminho da sabedoria. No verso 15 em diante, o apóstolo Paulo começa a falar do caminho como caminhando em sabedoria. Verso 15 ele fala, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Então o crente, pensa numa pessoa sábia no mundo, é o crente. Em tudo ele tem sabedoria, em tudo ele tem para compartilhar a sabedoria de Deus. O seu procedimento é um procedimento sábio. Então ele começa a mostrar para o mundo, especialmente, como se faz uma boa mordomia do tempo. Verso 16 diz, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pastor Marcos Paulo escreveu uma mensagem para a campanha de missões mundiais, que nós trabalhamos esses meses, missões mundiais, e ele falou um pouco sobre mordomia, e quando ele entra no assunto de mordomia, ele fala, a palavra de Deus traz a expressão mordomo como uma missão para todos os cristãos. Então pense nisso, mordomia não é para algumas pessoas da igreja, mordomia
A doutrina da mordomia é para todos os cristãos. Quando nós aprendemos a administrar bem o tempo, nós somos privilegiados, nós podemos entender a vontade de Deus, o tempo de Deus, podemos entender o salmista que escreve a oração de Moisés, o Salmo 90, como Deus é nosso refúgio de geração em geração, e podemos fazer aquela oração do versículo 12, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E assim vamos desenvolvendo a mordomia do tempo, aprendendo a ver o nosso tempo. Cidinha sempre fala em casa que parece que o tempo está correndo mais do que antigamente, e corre muito rápido esses últimos dias. Né? Não sei quantos de vocês têm um sentimento que parece que os dias são muito rápidos, correm muito rápido, e nós precisamos administrar bem o tempo, cuidar muito do tempo, porque há muita coisa roubando o nosso tempo, e nós precisamos tomar cuidado para não perder tempo. A visão de não pecar, de não desperdiçar o tempo, de não viver na ociosidade, de aproveitar bem o convívio com a família. Vamos entrar agora no mês do lar, vamos trabalhar a ideia da família mais uma vez, resgatar valores, destacar coisas que são importantes para a alegria, boa estruturação da família. Mas há muitas coisas que provocam ociosidade. As redes sociais, o celular é uma das principais hoje em dia, indicado pelos especialistas da área, que estão trabalhando como isso está causando danos para a mente, não só das crianças, adolescentes, mas de homens e mulheres também. Não é? As mulheres estão se queixando que o marido fica até de madrugada no videogame com os amigos, porque hoje tem esses joguinhos que a pessoa pode estar na sua casa jogando com seu amigo que está lá em outro lugar, pode estar do outro lado do mundo. Estava lendo uma das queixas de uma das mulheres falando, meu marido está lá, acorda de madrugada dando aqueles urros de que está ganhando ou brigando com o colega e me acorda. Ele não dorme, não deixa eu dormir. Então ele não tem a comunhão com o marido está no jogo, no videogame, e o amor, a comunhão está sendo arruinada pelo videogame. Falei outro dia sobre isso, uma das coisas que está ameaçando a igreja é o videogame. Tanto homens, jovens, adolescentes, então nem se fala, as crianças, temos que tomar bastante cuidado com isso, porque isso rouba o tempo. Essa ociosidade moderna está sendo um ato, uma coisa destrutiva, para os lares, para as famílias e para a igreja, como em outros segmentos, escola, muita queixa nessa área. Então nós temos que olhar para os exemplos bíblicos, como o de José no Egito. José no Egito não perdeu tempo, ele usava todas as oportunidades para ser bênção. Foi na casa de Potifar, foi lá quando trabalhou na prisão como carcereiro, e depois quando se tornou o governador do Egito. Ele aproveitou bem todas as oportunidades, e com isso ele pôde prover alimento para o mundo, salvar o seu pai, a sua família que estava em Canaã. Então tudo aquilo foi uma boa administração do tempo. Ele é um exemplo de alguém que soube trabalhar bem no seu tempo. Então, nós devemos caminhar em sabedoria como bons mordomos do tempo, mas também como bons mordomos dos talentos. Verso 17 de Efésios 5 fala, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Os talentos que nós temos são talentos naturais, ou aqueles que nós nascemos com eles. Nós temos os talentos, nós temos os dons são espirituais, eles vêm do Espírito Santo. Então cada um pode usar e deve usar muito bem os seus talentos, que Deus confiou a você. E isso é entender a vontade do Senhor na sua vida, o seu propósito de vida. Foque no seu propósito de vida. Se você ainda não sabe o seu propósito de vida, busque em Deus qual é o seu propósito de vida. É muito importante isso. Estava conversando esse dia em casa, esses dias, e ela falou uma coisa assim, que eu fiquei pensando, o meu propósito de vida é cuidar de você. Eu gostei disso, não, como que eu não posso reclamar, né? Ela estava viúva há 3 anos, estava se sentindo inútil, ela falou, a vida para ela estava inútil. Ela queria alguém para cuidar, eu estou aqui, né? Está cuidando de mim. Isso é só um exemplo, irmãos, estou falando de Cidinha, mas é você, é eu. Qual é o seu propósito de vida? Você tem um propósito de vida. Entender a vontade de Deus para a sua vida. Use os seus talentos para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida.
É importante entender o propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu sou assim? Porque Deus me deu esses talentos. Cada um tem a razão da sua existência. Entender o seu propósito é ser um bom mordomo dos seus talentos. Talentos devem ser servidos. Talentos só servem para servir. Vamos entrar no trabalho que os adolescentes estão fazendo, planejando para esse mês de maio. Ser servido, não ser servido. Talento é para isso, é para servir. É para serem administrados, para abençoar vidas, como Paulo fala aqui no capítulo 4 de Efésios, até que todos nós, em unidade, cresçamos juntos ao aperfeiçoamento e o corpo de Cristo cresça. Então eu devo perguntar, o que eu faço com o que Deus me deu? O que eu estou fazendo? Estou sendo útil? Lembra da parábola dos talentos que preguei recentemente em Mateus capítulo 25? A um Deus deu 5 talentos, a outro Deus deu 3 talentos, a outro deu 1 talento, outro 2, né? 2, depende da versão, 2 talentos e outro 1 talento. E aquele que recebeu 5, fez o quê? Multiplicou. Mais 5, ele conseguiu dobrar os seus talentos, e o que recebeu 2 também dobrou, e tinha 4 talentos para entregar para o seu senhor. E o que tinha apenas 1, enterrou o seu talento, e perdeu o seu talento. Então nós estamos aqui para, com a habilidade de Deus, com a capacidade de Deus, colocar os nossos talentos e os dons que Deus nos dá para o uso de Deus, para abençoar vidas. Então vamos caminhar em sabedoria, como bons mordomos do tempo, como bons mordomos dos talentos, também como bons mordomos do templo. No versículo 18, Paulo fala, Efésios 5, enchei-vos do Espírito. Está falando do templo. Qual é o templo aqui? É o meu corpo, o seu corpo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito. E no grego a ação é presente contínuo. Você enche hoje e amanhã continua enchendo. E depois de amanhã não para. A gente tem filtro de barro em casa. Toda vez que eu tiro um pouco de água, eu sei que eu preciso colocar mais água em cima. Tem dia que eu amanheço, esqueci de encher à noite, quando vou ver não tem água embaixo. Eu tenho que esperar um pouco até a água filtrar ali. Nós não podemos esquecer de encher do Espírito. A gente faz isso através da oração, a gente faz isso através da comunhão com Deus, do Espírito Santo, mas Paulo fala aqui alguns verbos de como encher do Espírito. Verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em vez de ficar nos joguinhos da internet, começa a falar com os outros sobre os salmos de Deus. O que Deus está fazendo na sua vida, como se aplica a palavra de Deus na sua vida. Comece a falar sobre os hinos e cânticos espirituais, como está tocando a sua vida. Quem passou pelo luto, como nós passamos, quem passou por uma hora de enfermidade, grave doença na família, quem passou por um problema sério na sua família, familiar, ou no seu emprego, na sua profissão, e assim por diante, e teve um momento de comunhão com Deus que foi tocado, ou por um salmo, ou por um hino, ou um cântico espiritual, ele pode falar, isso me confortou. E pode falar para alguém sobre isso. Então é falando, nós nos enchemos do Espírito Santo, cantando e louvando ao Senhor no coração. Esses 2 verbos significam que nós devemos encher do Espírito Santo como cantando. Em vez de ficar pensando coisa errada, negativa, devemos encher o coração com canto de alegria. Lembrar desses hinos, e como esse hino antigo dos vencedores por Cristo, como que é o hino que é? Hã? Então se verá, esse é o Keltão, né? Então, né, Roberto? Então se verá, um tom difícil, não sei como vocês conseguiram cantar naquele outro, ficou até bonito, né? Então se verá o filho, encher-se, seja dos hinos antigos, calma, Vanessa, eu não estou fazendo crítica não, fazendo um elogio, né? Eu admiro vocês foram afim e conseguiram, né? Ficou lindo, eu vou ver amanhã, vou gravar, vou colocar o recorte lá, não? Então, não importa o tom que eu quero dizer, é cantar a palavra, cantar a mensagem.
Tem gente que é desafinado e fala, eu não posso cantar. Se eu cantar, não, canta. Não tem esse negócio de ser desafinado. Enche o coração de canto, enche o coração de louvor. Você vai encher do Espírito Santo. Lá na sua casa, no seu trabalho, não importa o seu tom. Não importa se é afinado ou não, cante, enche o seu coração do Espírito Santo. Paulo está falando, cantando e louvando ao Senhor no coração. Tem gente que pensa que encher do Espírito Santo é outra coisa. Paulo está falando aqui, cantando e louvando ao Senhor no coração. Outro verbo, Paulo fala aqui no verso 20. Sempre dando graças por tudo a Deus. Como é difícil dar graça a Deus por tudo. Como tem horas na vida, momentos na vida, situações na vida que nós passamos. E Paulo está dizendo, você quer se encher do Espírito Santo? Dá graças a Deus por essa hora difícil. Dá graças por esse deserto que você está atravessando agora. Dá graça por esse vale da sombra da morte que você está passando. Dá graças. Dá graças ao Senhor por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem com mais um verbo, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é encher-se do Espírito. Isso é encher do Espírito. Uma pessoa que se sujeita ao outro em amor, no temor de Cristo Jesus. Quando nos rendemos a Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos isso, o templo do Espírito Santo, e vamos nos encher do Espírito Santo cada dia na nossa vida. Não devemos nos descuidar disso e falhar nisso. Em seguida, Paulo fala caminhando na vida conjugal e, lembre, isso é continuação do encher-se do Espírito. Eu falava de manhã aqui na escola dominical que nossas Bíblias têm essas divisões de títulos e subtítulos. Isso aí não é inspirado, isso foi feito apenas para a gente achar o assunto onde é que ele está, se encontra. Quando a gente está procurando, a gente não lembra em que ponto está. Mas Paulo está continuando a mesma coisa falando sobre o Espírito Santo. E então ele diz, verso 22, depois de falar sujeitando-vos, no plural todos, sujeitando-vos, ele diz, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Quer se encher do Espírito Santo? Mulher, seja submissa ao seu marido. Mas seja submissa como? Como ao Senhor. Como ao Senhor. Não é qualquer submissão. Tem mulheres que são submissas no sentido errado da palavra, se tornam escravas. Tem mulheres escravas de homens. Tem mulheres que são objetos de homens. Mulher não é nem escrava, nem objeto. Mulher é ajudadora, está ao lado do homem. Foi criada para ser a sua auxiliar, a sua ajudadora. Essa submissão está sob a mesma missão. Está ali para ajudar o seu esposo a alcançar a sua realização, a sua família a alcançar o seu propósito de vida. Então ele fala, mulheres sujeitando-vos uns aos outros. Vou falar pouco aqui sobre isso. A gente deve trabalhar isso agora no mês da família. Aí quando fala do marido, versículo 25, isso é enchei-vos do Espírito, continua, mulher, sujeitando-vos, maridos, cada um de vós ame a sua mulher. Você quer se encher do Espírito Santo, marido? Ame a sua mulher. Isso é se encher do Espírito Santo, isso é a mordomia do templo do Espírito Santo. E assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, diz Paulo, assim o marido ama a sua igreja ao ponto de dar a sua vida por ela. Cuidar dela, santificá-la, purificá-la e apresentá-la a si mesmo uma noiva gloriosa, santa. E depois, mais à frente, no capítulo 6, prosseguindo essa mesma orientação de encher do Espírito Santo, passando pela mulher, passando pelo homem, agora vem falar dos pais e os filhos, caminhando como pais e filhos. Efésios 6, de 1 a 4, falando aos filhos, filhos querem ser cheios do Espírito Santo. Quem aqui é filho? Quem aqui é filho e filha? Levanta bem alta a mão. O pai está vivo, a mãe está viva. Aí, todos nós somos filhos. Ele fala, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Não é qualquer tipo de obediência, obediência no Senhor. Tem pai incrédulo que quer levar o filho para o mau caminho, não é essa obediência. Mas se o pai é crente, o pai é um servo de Deus, a mãe é uma serva de Deus, está dando a orientação certa, siga a orientação do pai e da mãe. E isso é justo,
Como diz, é o primeiro mandamento com a promessa de vida longa e feliz, uma vida abençoada. E quando fala aos pais, continuando, isso encher do Espírito Santo, fala, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, tudo isso é encher-se do Espírito Santo. Essa caminhada aqui de pais e filhos é caminhada para encher do Espírito Santo. E para encerrar, a caminhada como servos, versículos 5 a 9, onde fala da mordomia dos tesouros. Os servos, os senhores, trata da administração, do patrimônio. Então fala que os servos, os empregados, né, os trabalhadores devem obedecer os seus senhores, seus patrões, com temor e com temor, com sinceridade de coração, como fazendo tudo o que faz a Cristo, com toda a ocupação, fazendo a Cristo. Isso é se encher do Espírito Santo. Tem gente que só trabalha quando o patrão vem chegando, ele começa a trabalhar, mostrar serviço, aí o patrão sai, então ele não está se enchendo do Espírito Santo, porque está fazendo só para ser visto no momento que o patrão está ali, que a patroa está ali, encher-se do Espírito Santo, fazer tudo o que se faz, como fazendo para o Senhor, bem feito, com dedicação, sem enrolação, como diz aí fora, né? E os senhores, os que têm seus empregados, que têm suas empresas, diz aqui no verso 9, devem também tratá-los com bondade e fazendo com que eles sejam justos, porque nós temos um Senhor que está no céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mordomia dos tesouros, a mordomia dos bens, do patrimônio, nós também devemos cuidar em tudo fazer para honrar o Senhor. Honrar o Senhor. Quando a gente fala dos bens que Deus nos dá, Provérbios 3:9 diz, honra o Senhor com a primeira parte de todos os teus ganhos. Isso está em Provérbios capítulo 3. Nós, na mordomia a mordomia dos bens, nós devemos considerar isso que é uma coisa muito importante, honrar o Senhor com as primícias da renda. O nosso mundo é um pouco diferente, porque naquele tempo era a colheita, primeira fruta que tinha no pé, então eles pegavam aquela primeira fruta, a primeira safra, e levava aquela produção, aquela primícia para o sacerdote no templo, uma oferta ao Senhor para honrar o Senhor. Então hoje a gente não tem isso, a gente recebe tudo que faz, é moeda, é dinheiro, então isso vem a calhar em sempre tirar a primícia no sentido, tudo que eu ganho, tudo que eu recebo, é Deus que está me dando, eu tenho que lembrar disso, eu tiro 10% e vou devolver ao Senhor como oferta de gratidão, para honrar o meu Senhor, porque tudo vem dele, tudo é para ele, e eu quero prestar essa honra. Então a mordomia dos tesouros, ela envolve muita coisa, e a gente deve pensar que se a gente está vivendo como bons mordomos, de alguma forma as pessoas que estão ao nosso redor, seja nessa mordomia ou nas outras mordomias, elas irão reconhecer que nós somos servos de Deus, que nós estamos sendo bons mordomos da graça de Deus. E elas irão sentir alguma coisa do Espírito Santo, vai tocar as suas vidas. E elas vão querer conhecer esse estilo de vida cristã que nós vivemos. E então, vivendo essa contracultura que nós vivemos, quando o mundo está indo para cá, nós estamos indo para lá, há pessoas que irão nos encontrar nesse caminho, irão querer também experimentar essa vida cristã, que só é possível amando a Deus, entendendo a razão da vida, que nós fomos criados para a glória de Deus, que nós estamos nesse mundo para cumprir o propósito que é a glória de Deus, amar a Deus, amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Só é possível quando a pessoa se rende a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e pode então se tornar um mordomo fiel, um mordomo bom para a glória de Deus. Então, entendendo isso, vamos seguir em frente esse caminho, esse caminhar nessa vereda antiga, vivendo para a glória de Deus, entendendo a razão da nossa existência, o propósito do nosso viver. Vamos seguir obedientes, colocando em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, caminhando em amor, caminhando na luz, caminhando em sabedoria, como bons mordomos do tempo,
bons mordomos dos talentos, bons mordomos do templo, templo do Espírito Santo, caminhando assim na vida conjugal, como pais e filhos, como servos, como empregados, como patrões, como aqueles que estão também desenvolvendo uma boa mordomia dos seus bens. E que Deus seja glorificado. E que em cada oportunidade nós façamos tudo para a glória de Deus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem um amor tão grande. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, e quando o Senhor nos chamou para essa graça maravilhosa da salvação, nós nem fazíamos ideia de como o Senhor é grandioso, e o teu amor é tão maravilhoso, e como o Senhor tem nos perdoado e tem nos chamado a participar da tua família, como filhos amados, que aprendemos a andar no amor de Cristo Jesus, que aprendemos a razão da nossa existência, que nós somos criados para amar o Senhor, para amar o próximo como a nós mesmos, que nós somos criados, ó Pai, para caminhar no amor fraternal, no dia a dia uns com os outros, para caminharmos na luz, numa verdadeira contracultura deste mundo, as pessoas que vivem, ó Pai, nas trevas do pecado, mas caminhar em sabedoria, para remir bem o tempo, fazer um bom uso dos talentos, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, na vida conjugal, na vida familiar, relacionamento pais e filhos, nossos relacionamentos em todo o trabalho deste mundo, em tudo que somos como igreja de Jesus, para refletir a luz, para ser um exemplo que somos aqui no mundo como filhos amados do Senhor, dando exemplo de como a vida cristã é maravilhosa. E como qualquer pessoa pode também experimentar o teu amor, o teu perdão, a tua salvação, Pai. Ó Deus bendito, obrigado porque o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso. Obrigado porque o Senhor não leva em consideração as nossas culpas, nossas fraquezas, nossos pecados. O Senhor sabe que a nossa estrutura é pó, e somos diante do Senhor como que pessoas tão pequenininhas, mas o Senhor nos olha com amor tão grande, um amor de Criador, um amor de Pai eterno, e quer nos dar de volta essa relação de amor, essa comunhão tão maravilhosa que só há quando temos paz com o Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo, Filho amado. O Senhor quer nos ensinar a viver cada dia, fazendo a Tua vontade, mesmo no mundo tão corrompido e tão perverso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajuda em todo o tempo, nos fortalece, andando pelo caminho, quando o caminho é difícil, quando o caminho tem tristezas, tem decepções, quando no caminho acontecem coisas terríveis que não podíamos prever, mas o Senhor faz-nos andar essa vereda da justiça, essa vereda que é seguir os teus mandamentos, que é a vereda daqueles que amam o Senhor, que estão caminhando como filhos amados, seguindo o Senhor numa vida integral, numa vida obediente, submissa, querendo fazer tudo, não só para agradar pessoas, como bons cristãos, no caminho de boas obras, mas sobretudo agradar o Senhor como filhos amados, resgatados pelo sangue de Jesus lá na cruz. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, perdoa as vezes que temos, ó Pai, decepcionado o Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia nessa caminhada cristã, viver mais perto do Senhor, orando mais, dedicando mais tempo para a leitura da Tua palavra,
menos tempo para as coisas deste mundo, supérfluas, da ociosidade, dos prazeres da carne, dos prazeres dos olhos. Dedicar mais tempo ao Senhor, à oração, do que tempo nas redes sociais, nos joguinhos virtuais. Nos ajuda, ó Pai, que nossos jovens, adolescentes, juniores, aprendam o valor da devocional, de buscar o Senhor todos os dias, em oração, em meditação da palavra, em uma vida de santificação, vivendo uma vida de plenitude no Teu Espírito Santo, para ajudar a todos ao redor, os coleguinhas, os familiares, os amigos. Abençoe nossas crianças, que estão crescendo, nascendo num mundo tão difícil, tão complexo, que eles tenham equilíbrio, que eles tenham saúde, que eles tenham uma boa saúde mental, que as nossas crianças e todos nós tenhamos uma boa saúde, ó Pai, emocional, moral, física, sobretudo espiritual, para chegarmos ao final da nossa caminhada na vereda do Senhor, nessas veredas antigas, agradando o Senhor, recebendo a coroa da vida que o Senhor tem preparado a todos que o amam, e como diz Jesus, que perseveram com fidelidade até o fim. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos conduz com amor, com paciência, com bondade, com santidade, com justiça. Obrigado. Que o Senhor continue, Pai, abençoando cada coração aqui, cada família aqui presente, aqui representada, os que estão conosco através do canal, participando conosco desse culto. Abençoe cada um, em nome de Jesus. Ó Deus, eu lhe peço. Amém.